No jantar de família, quando minha nora me chamou de vergonha da casa na frente de todos os parentes, ela não sabia que no dia seguinte o advogado da família estaria sentado ao meu lado tomando café da manhã, pronto para mostrar quem realmente era a dona daquela herança de R$ 2 milhões que ela pensava que já tinha nas mãos. Meu nome é Helena Aparecida dos Santos, tenho 68 anos, sou viúva há 5 anos. E essa é a história de como uma cobra disfarçada de nora quase destruiu minha família, mas acabou se dando muito mal. Se você é sogra e já sofreu humilhação de nora sem educação, deixa o like porque essa história vai te dar força para não se deixar pisotear nunca mais. Olha, minha filha, eu criei 4 filhos sozinha depois que meu marido faleceu de infarto do coração. Trabalhei como professora primária por 42 anos, dando aula para crianças de 1ª a 4ª série. Acordava às 5 da manhã todos os dias, preparava lição, corrigia cadernos até tarde da noite, participava de reuniões de pais nos fins de semana. Cada centavo que juntei foi com muito suor no rosto. Comprei nossa casa própria em 1987, quando ainda era professora iniciante. Era uma casinha simples de 2 quartos na época, mas fui reformando, ampliando, melhorando com o passar dos anos. Hoje é uma casa de 3 andares, com 380 metros quadrados, numa região que se valorizou muito. Vale mais de R$ 1,2 milhão, segundo a última avaliação que fiz. Além da casa, tenho uma poupança de R$ 450 mil que juntei ao longo da vida, um apartamento pequeno que alugo por R$ 1.800 por mês e algumas aplicações que meu falecido marido deixou. Nunca pensei que aos 68 anos ia ter que provar meu valor para uma menina de 28 anos que apareceu na minha família, achando que podia mandar e desmandar em tudo. Meu marido, que Deus o tenha, era mecânico e trabalhava numa oficina grande da cidade. Homem honesto, trabalhador, que me ajudou a criar nossos 4 filhos com muita dignidade. Quando ele morreu em 2020, deixou um seguro de vida de R$ 380 mil e alguns bens que vendemos para formar meu patrimônio atual. Nunca dependi de ninguém financeiramente. Sempre fui independente. Meus 4 filhos são meu orgulho. O Marcelo, de 45 anos, é engenheiro civil e tem uma construtora própria. A Fernanda, de 42, é enfermeira-chefe no hospital municipal. O João, de 39, trabalha no banco como gerente há 15 anos. E o meu caçula, Roberto, de 35 anos, é professor de educação física e personal trainer. Todos casados, todos com suas vidas organizadas. Pelo menos era o que eu pensava. O Roberto sempre foi o mais sensível dos 4, o mais apegado à mãe. Quando os outros se casaram e saíram de casa, ele ficou comigo mais tempo para me fazer companhia depois que o pai morreu. Era meu companheiro para ir ao supermercado, para assistir filme na televisão, para conversar sobre a vida. Tínhamos uma ligação especial de mãe e filho caçula. Quando ele me trouxe a Bruna para conhecer, há 3 anos e meio, eu fiquei até feliz. Pensei, finalmente meu filho mais novo encontrou alguém para construir uma família. Como mãe, a gente sempre quer ver os filhos bem acompanhados, não é mesmo? Sonhava com netos para encher minha casa de alegria novamente. A primeira impressão que tive da Bruna Melissa da Silva foi de uma moça educada, bem vestida, que falava bonito e parecia ter bons modos. Ela tinha 25 anos na época. Era formada em administração de empresas por uma faculdade particular. Trabalhava numa empresa de materiais de construção como assistente administrativa. Ganhava um salário razoável de R$ 2.800 por mês. Dona Helena, que casa linda a senhora tem, ela disse no primeiro dia que veio aqui. O Roberto fala tanto da senhora. Estou muito feliz em conhecê-la. Usava um vestido simples, mas arrumado, sapato fechado, cabelo preso num coque. Parecia uma menina de família, criada com educação, que sabia se comportar na casa dos outros. Recebi ela de braços abertos, como se fosse uma filha que eu ganhei de presente do destino. Preparei um almoço caprichado. Frango assado com batatas, arroz branco soltinho, feijão temperadinho, salada de alface e tomate. Sobremesa foi pudim de leite que eu faço desde que os meninos eram pequenos.
Queria causar boa impressão na possível futura nora. A comida está deliciosa, dona Helena, ela elogiou. A senhora cozinha tão bem quanto o Roberto fala. Roberto ficava todo orgulhoso, olhando para ela com cara de apaixonado. Como mãe, eu senti que meu filho tinha encontrado alguém especial. Meu coração de mãe estava feliz vendo ele sorrindo daquele jeito. Durante o almoço, ela fez perguntas sobre minha vida, minha carreira como professora, como eu criei os filhos sozinha depois que enviuvei. Parecia interessada de verdade em me conhecer, em entender a história da família. A senhora é uma mulher muito forte, ela disse. Criar 4 filhos trabalhando deve ter sido muito difícil. Respondi que foi difícil, mas gratificante. Quando Roberto me contou 2 meses depois que eles iam morar juntos, eu não hesitei em oferecer o apartamento em cima da minha casa. Vocês ficam aqui em cima, economizam aluguel e eu fico pertinho do Roberto, disse para ela. É uma forma de vocês juntarem dinheiro para o casamento e para o futuro. Como mãe, sempre quis meus filhos por perto, principalmente o caçula, que era mais grudado em mim. Minha casa é grande mesmo, de 3 andares que fui construindo ao longo dos anos. Moro no térreo, que tem sala de estar, sala de jantar, cozinha americana, 3 quartos e 2 banheiros. O primeiro andar é o apartamento completo. 2 quartos grandes, sala ampla, cozinha equipada, área de serviço e banheiro social. O segundo andar é apenas um sótão que uso como depósito. O apartamento de cima estava mobiliado com coisas boas, sofá de couro legítimo, mesa de jantar de madeira de lei, cama de casal king size, guarda-roupa de 6 portas, geladeira duplex, fogão 5 bocas, máquina de lavar nova. Calculei que alugando por fora renderia uns R$ 2.200 por mês. Mas preferi dar para o filho, porque família se ajuda. É uma propriedade que vale muito dinheiro hoje em dia, numa região que se desenvolveu bastante nos últimos anos. Minha rua virou uma das mais valorizadas do bairro, com casas grandes e bem cuidadas. Conquistei isso com muito suor, trabalhando desde os 18 anos, economizando cada centavo, investindo com inteligência. Minha rotina sempre foi simples, mas organizada. Acordo às 6 da manhã, tomo meu café com pão na chapa e queijo Minas. Regam minhas plantas. Tenho um jardim com rosas, jasmins, espadas de São Jorge e várias outras espécies que cultivo há anos. Depois, vou ao supermercado comprar coisas frescas para o almoço. À tarde, recebo minhas amigas para o cafezinho com bolo caseiro. Sou uma mulher organizada, que gosta de sua casa sempre arrumada e de receber bem quem vem me visitar. Tenho minhas tradições: almoço de domingo com a família, café da tarde com as comadres, novena todas as quartas-feiras na igreja. São costumes que mantenho há décadas e que me dão prazer e estrutura na vida. No começo, Bruna parecia muito grata por estar morando no meu apartamento de graça. Obrigada pela oportunidade, dona Helena, ela dizia toda semana. A casa está lindíssima. A senhora é muito generosa com a gente. Não sabemos como agradecer tanta bondade. Eu pensava, que sorte meu Roberto teve de achar uma menina reconhecedora assim. Como mãe experiente, a gente sempre torce para os filhos encontrarem pessoas que valorizem o que recebem, que sejam gratas pelas oportunidades, que construam junto ao invés de só aproveitar. Achei que tinha acertado na mosca com a escolha do meu filho. Bruna parecia ser exatamente o tipo de pessoa que eu queria para ele. Nos primeiros meses, ela ainda trabalhava na empresa de materiais de construção. Saía cedo de manhã, voltava no final da tarde. Nos fins de semana, ajudava Roberto a lavar o carro dele, cuidava das plantas do apartamento, descia para conversar comigo. Parecia uma vida normal de casal jovem começando a vida juntos. Mas olha, como diz o ditado que minha mãe sempre falava, quanto mais se conhece, menos se gosta. Depois de 6 meses morando no meu apartamento, comecei a perceber uns sinais estranhos no comportamento dela. Pequenas coisas que uma mãe experiente nota, mas que talvez um filho apaixonado não perceba. O que mais me incomodava era a forma como ela começou a olhar para minha casa, para minhas coisas, como se estivesse avaliando tudo. Ficava observando meus móveis, meus quadros,
minhas joias quando eu usava para ir à igreja. Um olhar calculista que me dava um aperto no peito, mas que eu tentava ignorar. O que fiz depois disso, meu filho nunca imaginou que sua mãe era capaz, e essa nora malcriada descobriu que mexeu com a pessoa errada. Porque sogra experiente não fica quieta quando vê sinal de perigo rondando a família. A gente age, protege, defende o que é nosso e o que é dos nossos filhos. Quando ela começou a namorar meu filho, Bruna parecia uma menina de família, bem educada e respeitosa com os mais velhos. Mas como diz minha mãe, que Deus a tenha, filho, pau que nasce torto nunca se endireita. E essa menina era mais torta que bengala de aleijado, só que eu demorei para perceber. 6 meses depois de morar no meu apartamento, ela pediu demissão da empresa. Dona Helena, estou muito estressada no trabalho, ela me explicou. Meu chefe é muito grosso, o ambiente é pesado, resolvi sair para cuidar da minha saúde mental. Na época, achei que era decisão sensata. Saúde mental é importante mesmo para os jovens de hoje. Roberto sustentava ela completamente com o salário dele de professor e personal trainer, que girava em torno de R$ 4.500 por mês. Não era muito dinheiro para 2 pessoas, mas eles não pagavam aluguel, não pagavam conta de luz nem água, porque eu cobria tudo. Pensei que era minha contribuição para eles juntarem dinheiro para o casamento. Logo percebi que ela sempre tinha uma opinião sobre tudo na minha casa. Dona Helena, por que a senhora não muda essa mesa de lugar? Ela sugeria. Ficaria melhor na parede do fundo. Esse quadro aí da parede da sala está meio antigo, não acha? A senhora não deveria doar essas coisas velhas que só juntam pó? Coisas velhas? Eram móveis antigos que meu marido me deu de presente nos nossos aniversários de casamento, quadros que compramos juntos em viagens, heranças da minha família que têm valor sentimental imenso. Mas ela tratava como se fossem trastes sem importância, que só atrapalhavam a decoração moderna que ela queria. Dona Helena, a senhora já pensou em reformar essa cozinha? Ela insistia. Esses armários são muito antigos. Essa cor das paredes está fora de moda. Minha cozinha estava perfeita, com armários de madeira maciça que mandei fazer sob medida há 15 anos. Mas ela queria que eu gastasse meu dinheiro para modernizar conforme o gosto dela. O pior é que ela começou a afastar meu filho de mim de uma forma muito calculada e sutil. Roberto sempre vinha almoçar comigo todos os domingos desde que o pai morreu. Era nossa tradição sagrada. Eu preparava aquela comida gostosa que ele gostava desde pequeno. A gente conversava sobre a semana, sobre os planos, sobre a vida. Aí ela começou com as desculpas. Roberto, por que a gente não vai almoçar no shopping hoje? Vamos visitar minha família na cidade vizinha. Sua mãe entende se a gente não for dessa vez, né? A gente pode almoçar com sua mãe qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana? Como se domingo não fosse especial, como se não fosse nosso momento reservado. Roberto, coitadinho, apaixonado como estava, concordava com tudo. Mãe, a Bruna não está se sentindo muito bem hoje. Ele me ligava no domingo de manhã. A gente vai ficar em casa descansando. Ou então, mãe, a família da Bruna convidou a gente para um churrasco. Não podemos faltar. Sempre tinha algo mais importante do que almoçar com a própria mãe. Fui perdendo meu filho aos poucos, de uma forma que doía no peito. De todo domingo, passou para domingo sim, domingo não. Depois, só uma vez por mês. Depois, só quando ela estava viajando ou tinha algum compromisso sem ele. Minha opinião não valia mais nada na vida dele que eu ajudei a construir. Quando eu dava um conselho sobre alguma coisa, trabalho, dinheiro, vida pessoal, ela revirava os olhos na frente dele. Ah, Roberto, sua mãe está exagerando de novo, ela dizia. As pessoas da geração da sua mãe pensam muito diferente, né? Como se eu fosse uma velha ultrapassada que não entendia nada do mundo moderno. Dona Helena, a senhora não deveria se meter tanto na vida do Roberto. Ela teve a coragem de me falar um dia. Ele já é um homem adulto. Precisa aprender a tomar suas próprias decisões.
Eu, que criei esse menino sozinha depois que o pai morreu, que trabalhei dobrado para dar educação para ele, estava me metendo na vida dele? A exploração financeira começou de forma bem sutil. Dona Helena, será que a senhora pode me emprestar R$ 200? Ela me pediu numa segunda-feira. Meu cartão de crédito atrasou e preciso pagar uma conta urgente hoje. Como boa mãe e sogra, eu ajudei. Pensei, é minha nora, praticamente minha filha, claro que vou ajudar. Ah, Dona Helena, a senhora salvou minha vida. Ela agradeceu. Semana que vem eu devolvo certinho. Mas semana que vem chegou, passou e nada de devolução. Quando eu perguntava discretamente, ela fazia uma cara de sofrimento. Ai, Dona Helena, estou numa situação difícil esse mês, mas logo, logo eu pago. Depois foi. A senhora não tem uns R$ 500 para eu pagar uma consulta médica particular? Depois, preciso comprar um remédio muito caro que o plano não cobre, uns R$ 350. Sempre tinha uma emergência, sempre uma desculpa que mexia com meu coração de mãe. E nunca devolvia. Emprestei exatos R$ 2.300 para ela nos primeiros 6 meses só de empréstimos pequenos. Dentista particular, consulta com ginecologista, remédio para ansiedade, roupa para entrevista de emprego que nunca aconteceu, presente de aniversário para a mãe dela. Roberto sempre saía em defesa. Mãe, a Bruna está passando por dificuldades, tenha paciência. Paciência eu tive demais. Quando eles resolveram casar, no civil mesmo, numa cerimônia simples, ela veio conversar comigo. Dona Helena, o sonho da minha vida sempre foi ter um casamento bonito, ela disse com lágrimas nos olhos. Mas a gente não tem condições de fazer uma festa legal. Será que a senhora poderia ajudar um pouquinho? Um pouquinho virou R$ 18.500. Aluguel do salão de festas, buffet para 80 pessoas, bebidas, decoração com flores naturais, fotógrafo profissional, som e iluminação. Até o vestido de noiva, ela escolheu um de R$ 1.200 que eu paguei. É para seu filho ser feliz, Dona Helena, ela dizia. Um casamento é uma vez só na vida. Como mãe boba que era, achei que estava investindo na felicidade do Roberto, no futuro da família, nos netos que eles iam me dar. Paguei tudo de bom grado, feliz por ver meu filho realizando o sonho de constituir família. Se soubesse que estava financiando minha própria destruição... Depois do casamento, as coisas pioraram drasticamente. Ela parou de fingir gratidão e começou a mostrar a verdadeira face. Não trabalhava, passava o dia inteiro no apartamento, saía para fazer compras com o dinheiro que Roberto dava ou que ela conseguia de mim através de chantagem emocional. Começou a usar meu filho como pombo-correio para me manipular. Roberto, fala para sua mãe que estou precisando de dinheiro para comprar remédio. Ela mandava ele falar. Roberto, pergunta se sua mãe pode emprestar o carro porque o meu está na oficina. Ela nem me pedia mais diretamente as coisas. Usava meu próprio filho para me explorar. O que mais me doía no coração é como ela usava a possibilidade dos netos para me chantagear emocionalmente. Dona Helena, quando a gente tiver filhos, vai precisar de muito apoio financeiro da família, ela dizia. Criança dá muito gasto, a senhora sabe. A senhora quer ser avó, né? Então precisa ajudar a gente a se preparar. Como futura avó de coração, eu caía nessa chantagem cruel. Dava dinheiro pensando que estava investindo no futuro dos meus netos, na estabilidade da família que eles iam formar. É lógico que vou ajudar, eu respondia. Vó existe para isso mesmo, para dar suporte para os netinhos. Que idiota eu fui. Na minha própria casa eu comecei a me sentir estranha, como visita na casa dos outros. Bruna começou a agir como se fosse a dona de tudo. Recebia amigas no apartamento de cima e elas ficavam até altas horas fazendo barulho, gargalhando alto, ouvindo música como se estivessem na casa da mãe delas. Quando eu subia para pedir um pouco de consideração, afinal, eu sou idosa e preciso dormir cedo, ela me tratava como intrusa. Ah, Dona Helena, a gente está só conversando, ela respondia com desdém. São só umas amigas que vieram me visitar. A gente não pode nem receber visita? Como se receber visita incluísse acordar os vizinhos com zoada.
Ela mexia nas minhas coisas sem pedir permissão. Pegava temperos da minha cozinha para usar no apartamento dela, usava minha máquina de lavar roupa que ficava na área de serviço comum, deixava suas roupas estendidas no meu varal, ocupando todo o espaço. Era uma invasão constante do meu território. Bruna, você podia avisar quando for usar minhas coisas. Eu tentava conversar educadamente. Às vezes eu preciso da máquina e não sei que está ocupada. A resposta dela: ai, dona Helena, achei que não tinha problema. A gente não é família? Família divide tudo, né? Dividir para ela era eu dar e ela pegar. Se você tem filho casado e nora difícil, comenta aí, porque sei que você entende exatamente o que estou falando. É uma sensação horrível de invasão, de perda de território, de desrespeito no próprio lar. A gente se sente desvalorizada na nossa própria casa. O isolamento das minhas amizades foi acontecendo gradualmente. Ela começou a criticar minhas amigas na frente do Roberto. Essa dona Lourdes é muito fofoqueira, ela dizia. Fica aqui falando mal da vida dos outros. Minhas amigas, que sempre vinham tomar café da tarde comigo há anos, começaram a se sentir desconfortáveis. Bruna passava pela sala onde estávamos conversando e nem cumprimentava, ou então falava alto no telefone propositalmente para atrapalhar nossa conversa. Oi, gatinha. Como você está? Ela berrava no telefone. Conta tudo da festa de ontem. Era uma grosseria sem tamanho com senhoras da minha idade. Helena, aquela sua nora não gosta muito de gente idosa, né? A dona Lourdes me comentou um dia. Ela faz uma cara feia quando vê a gente aqui. Comecei a ficar constrangida de receber minhas amigas, que eram minha rede social há décadas. Estava perdendo não só meu filho, mas também minha vida social. Foi quando comecei a perceber o padrão de comportamento dela. Não era coincidência, não era fase, não era adaptação. Era um plano sistemático para me isolar, me enfraquecer, me fazer depender deles emocional e financeiramente. Essa menina tinha um objetivo específico comigo. Mas o que descobri no quarto deles, quando subi para levar um remédio que Roberto tinha esquecido, me fez tremer de raiva e entender que minha situação era muito mais grave do que eu imaginava. Quando entrei no quarto deles para deixar o remédio de pressão alta que Roberto tinha esquecido na mesa de jantar, jamais imaginei que ia descobrir a maior traição da minha vida. Era uma terça-feira de manhã. Eles tinham saído para resolver um assunto no cartório e eu aproveitei para subir rapidamente. Abri a gaveta da mesa, onde Roberto sempre guardava documentos importantes desde adolescente, e quase tive um infarto. Ali estavam documentos com meu nome que eu nunca tinha visto na vida. Uma procuração dando poderes amplos para Roberto administrar todos os meus bens, com minha assinatura perfeita, mas que eu jamais havia assinado. Minhas mãos tremeram quando peguei aquele papel. A assinatura era idêntica à minha, mas eu sabia que nunca tinha estado naquele cartório, nunca tinha dado procuração para ninguém. Olhei a data. 3 meses atrás, numa segunda-feira que eu lembro perfeitamente que estava em casa cuidando das plantas. Continuei vasculhando e encontrei muito mais. Documentos de abertura de conta corrente no meu nome num banco que eu nem conhecia. Pedidos de cartão de crédito que eu nunca fiz. Até uma proposta de venda da minha casa com minha suposta autorização assinada. Era um arsenal de falsificações perfeitas. O que mais me assustou foi um caderninho onde ela anotava informações sobre mim. Meu RG, CPF, nome completo da minha mãe, onde nasci, nome de solteira. Tinha até anotações sobre minha rotina. Vai ao banco toda sexta de manhã. Médico toda terceira terça do mês. Igreja quarta à noite. Estava sendo vigiada na minha própria casa. Descobri extratos bancários de uma conta que ela abriu no meu nome, com movimentações que fizeram meu coração disparar. Foram exatos R$ 47.380 movimentados nos últimos 8 meses. Transferências, saques, pagamentos de cartão de crédito, uma vida financeira paralela sendo movimentada sem eu saber. Liguei para o banco no mesmo dia, tremendo de nervoso. Senhora Helena, a atendente me explicou. A conta foi aberta pela sua nora, com procuração reconhecida em cartório.
Ela informou que a senhora estava com dificuldades de mobilidade para comparecer pessoalmente. Mobilidade? Eu dirigia meu carro todos os dias, mas eu nunca assinei procuração alguma, eu disse desesperada. Preciso saber tudo o que foi movimentado nessa conta. A moça ficou preocupada e agendou uma reunião urgente comigo no banco para o dia seguinte. Disse que iam investigar imediatamente qualquer suspeita de fraude. O que me deixou mais revoltada foi descobrir que ela vendia minhas coisas pela internet como se fossem dela. Encontrei fotos das joias da minha mãe, um conjunto de colar e brincos de ouro com pérolas que era a herança de 4 gerações, num site de vendas online. Preço: R$ 3.500. Meu anel de formatura em pedagogia, que uso há mais de 40 anos, estava anunciado por R$ 800. O relógio de ouro que meu marido me deu de presente de 15 anos de casamento aparecia numa foto borrada por R$ 1.200. Até a prataria completa que ganhei de casamento estava sendo vendida peça por peça. Comecei a investigar minha própria casa e descobri que várias coisas tinham sumido sem eu perceber. A máquina fotográfica antiga do meu marido, que ficava guardada no armário. Um castiçal de prata que era da minha avó. Até alguns livros antigos que tinham valor de colecionador tinham desaparecido misteriosamente. Descobri que o dinheiro das vendas das minhas coisas ia direto para uma conta conjunta que ela tinha aberto com Roberto. Meu próprio filho estava recebendo o produto da venda dos bens da própria mãe. Será que ele sabia? Será que estava envolvido conscientemente ou era apenas uma vítima da manipulação dela? O que mais me machucou foi perceber que ela estudava minha vida financeira há muito tempo. Encontrei anotações sobre minha aposentadoria, sobre o apartamento que alugo, sobre minhas aplicações bancárias. Casa vale 1,2 milhão. Apartamento rende 1.800 mês. Poupança aproximadamente 400 mil. Estava sendo inventariada viva. A investigação que comecei a fazer sozinha revelou mentiras sobre mentiras. Liguei para a empresa onde ela dizia ter trabalhado, fingindo ser uma conhecida. A Bruna? A recepcionista disse. Ela foi demitida há mais de 1 ano por justa causa. Estava levando produtos para casa sem autorização. Demitida por roubo. E ela me disse que tinha pedido demissão por estresse. Mentiu na minha cara com a maior naturalidade do mundo. Telefonei para outras empresas da cidade onde ela disse ter trabalhado antes. Em todas teve problemas relacionados à honestidade. Era uma criminosa habitual. Investiguei a família dela também. A mãe da Bruna, que ela pintava como uma senhora respeitável, já tinha sido processada 3 vezes por estelionato contra idosos. O pai era foragido da justiça por golpes na internet. Era uma família inteira dedicada ao crime organizado contra pessoas vulneráveis. Senti uma fúria de mãe protetora quando compreendi a dimensão do plano contra mim. Essa mulher não estava simplesmente me explorando financeiramente. O objetivo era me declarar incapaz mentalmente, assumir meus bens através do Roberto, vender tudo e me internar num asilo. Era um plano completo de apropriação da minha vida. Encontrei no computador dela, que às vezes ela deixava ligado quando saía, pesquisas sobre como declarar idoso incapaz, sintomas de demência senil, como conseguir tutela de pessoa idosa. Estava estudando como me destruir legalmente, usando meu próprio filho como instrumento. Tinha documentos médicos falsos sendo preparados. Um laudo psiquiátrico inventado dizendo que eu apresentava sinais de demência senil e perda de memória recente. Um relatório neurológico falso indicando que eu tinha episódios de confusão mental e não podia mais viver sozinha. Descobri que uma amiga dela, que se apresentava como psicóloga, tinha feito um relatório técnico sobre minha condição mental deteriorada. Outra, que dizia ser assistente social, havia elaborado um plano de cuidados necessários que incluía minha internação imediata em casa de repouso. A rede de cumplicidade era assustadora. Elas tinham montado todo um esquema profissional para dar credibilidade científica à mentira de que eu estava incapaz. Laudos falsos, relatórios inventados, diagnósticos fraudulentos.
tudo para justificar meu sequestro legal. O que mais me revoltou foi descobrir que ela gravava conversas nossas de forma editada para usar como prova da minha confusão mental. Encontrei áudios no celular dela onde cortava minhas respostas para fazer parecer que eu estava desorientada. Se eu perguntava que horas Roberto vai chegar do trabalho, ela editava deixando só que horas Roberto para parecer que eu não conseguia formar frases completas. Se eu dizia essa conta de luz veio muito alta esse mês, não acham? Ela cortava para essa conta muito alta, não acham? Simulando fala desconexa. Tinha até fotos minhas tiradas de ângulos desfavoráveis para mostrar que eu estava negligenciando a aparência pessoal. Fotos quando eu estava de roupão, cuidando do jardim de manhã cedo, ou com cara de sono quando acordava para ir ao banheiro de madrugada. Material para construir imagem de velhice senil. Descobri que ela tinha espalhado no bairro inteiro que eu estava perdendo a lucidez. Contou para vizinhos que eu deixava o fogão ligado, que saía de casa sem trancar a porta, que chamava ela pelos nomes dos meus filhos mortos. Tudo mentira para construir uma narrativa de incapacidade. A dona Helena está ficando confusa, ela dizia para todo mundo. Às vezes ela não me reconhece. Ontem ela esqueceu de desligar o chuveiro e inundou o banheiro. Estou preocupada porque ela anda falando sozinha. Inventava episódios que nunca aconteceram. Deixa o like se você ficou com ódio dessa criminosa, porque ainda tem mais. Descobri que ela tinha visitado 3 casas de repouso diferentes, se apresentando como minha filha e perguntando sobre valores e procedimentos para internação de pessoa com Alzheimer inicial. Alzheimer. Eu, que leio 3 livros por mês, faço palavras cruzadas todos os dias, administro sozinha minhas finanças, dirijo meu carro, cuido da minha casa. Ela queria me internar fingindo que eu tinha demência, quando a única pessoa demente nessa história era ela de achar que ia conseguir me enganar. A descoberta mais chocante foi uma conversa gravada no celular dela com um corretor de imóveis. A casa deve valer uns 900 mil, 1 milhão no máximo, ela dizia. Queremos vender rápido, então pode fazer por 750 mil à vista. A proprietária está internada e deu procuração para meu marido. Internada. Ela já estava planejando minha internação forçada e a venda da minha casa por preço abaixo do mercado. O dinheiro ia ser dividido entre ela e Roberto, que provavelmente ainda achava que estava cuidando da mãe idosa incapaz. A sogra boazinha tinha morrido definitivamente naquele momento. Decidi que ia mostrar para essa quadrilha de criminosos que eles escolheram a vítima errada. Mas antes de partir para o ataque, precisava reunir todas as provas possíveis e proteger meu patrimônio da sanha desses bandidos. Depois de descobrir toda a extensão do crime organizado contra mim, fingi que não sabia de absolutamente nada e comecei a observar cada movimento deles como uma detetive profissional. Durante 3 semanas inteiras, representei o papel da sogra confusa e vulnerável que eles queriam que eu fosse. Ai, Bruna! Onde mesmo eu deixei minha carteira? Eu perguntava, fingindo esquecimento. Filha, você pode me ajudar com essas contas do banco que não estou entendendo mais nada? Eu dizia com voz trêmula. Ela ficava toda animada, achando que o plano de demência fictícia estava funcionando perfeitamente. A primeira providência foi instalar câmeras de segurança escondidas pela minha casa inteira. Comprei 6 microcâmeras pela internet, com gravação em alta definição e áudio claro. Coloquei uma na sala de estar, atrás de um quadro, outra na cozinha, dentro de um enfeite, uma no meu quarto, uma na entrada principal e 2 no corredor. Gravei absolutamente tudo. Ela mexendo nas minhas gavetas, procurando documentos, fazendo ligações para as cúmplices planejando minha internação, até pegando dinheiro da minha carteira quando achava que eu não estava vendo. Cada crime ficou registrado em vídeo de alta qualidade, com data e hora. O que ela não sabia é que eu sempre fui uma mulher de tecnologia. Trabalhei 40 anos como professora e sempre me atualizei com computadores, internet, celular. Configurei as câmeras para enviar as gravações direto para uma conta na nuvem que ela jamais descobriria. Prova contra ela não ia faltar.
procurei imediatamente minha advogada, a doutora Carmen Lúcia Silveira, que cuida dos meus assuntos jurídicos há mais de 20 anos. É uma mulher competente, especializada em direito de família e crimes contra idosos. Contei toda a situação e ela ficou estarrecida com a audácia dos criminosos. Helena, isso é crime de estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita e formação de quadrilha. Ela me explicou com gravidade. São crimes graves que podem dar até 12 anos de prisão para cada um dos envolvidos. Vamos reunir todas as provas e fazer um inquérito policial completo. Contratei também uma investigadora particular, a Márcia Tavares, ex-policial civil especializada em crimes financeiros. Ela rastreou toda a movimentação bancária fraudulenta, investigou o passado criminal da Bruna e da família dela, levantou provas da rede de falsários que criavam os laudos médicos falsos. O mais doloroso foi ter que fingir para meu próprio filho que estava ficando confusa. Quando Roberto me visitava e perguntava como eu estava, eu tinha que representar. Ai, meu filho, às vezes me sinto meio perdida mesmo. Ontem não lembrava onde tinha guardado minhas chaves. Será que estou ficando velha demais para morar sozinha? Ver a cara de preocupação do meu filho, sabendo que ele estava sendo manipulado por uma criminosa, foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Mas era necessário para descobrir até onde a maldade deles ia chegar. Uma mãe faz qualquer sacrifício para proteger o filho, mesmo que seja fingir fraqueza que não tem. Deixei ela se sentir cada vez mais segura e confiante, e foi exatamente aí que ela começou a cometer os maiores erros. Acelerou o plano de internação, ficou mais descuidada nas conversas telefônicas, mais ousada nos roubos. Se achou a dona da situação e perdeu a cautela. Gravei ela falando no telefone com a quadrilha toda. A velha está quase no ponto, ela dizia. Mais umas 2 semanas de teatro e conseguimos internar ela. Aí a casa fica livre para a gente vender e dividir o dinheiro. Sua própria voz confessando o crime em detalhes. Para ter certeza absoluta da extensão do roubo, criei armadilhas financeiras. Deixei exatos R$ 800 na gaveta da cozinha, bem visíveis, e coloquei uma câmera micro focada naquele local. No dia seguinte, o dinheiro havia sumido. Ela pegou na cara mais dura, achando que minha memória não funcionava mais. Fiz essa armadilha 5 vezes com valores diferentes: 300, 500, 700, 400 e R$ 600. Sempre sumia tudo, sempre filmado em alta definição. Mais de R$ 2.800 roubados só nesses testes, fora todo o resto que ela já tinha levado ao longo dos meses anteriores. Marquei cédulas de dinheiro com caneta especial UV para rastrear onde eram gastas. Descobri que meu dinheiro roubado estava sendo usado em salão de beleza caro, R$ 600 em botox, loja de roupa de grife, vestido de R$ 890, restaurante japonês, jantar de R$ 340, até sex shop, produtos de R$ 280. Ela estava bancando a vida de luxo dela inteira com o dinheiro que roubava de mim. Enquanto eu economizava cada centavo da minha aposentadoria, essa parasita gastava meu suor em futilidades. A revolta crescia a cada descoberta, mas eu me controlava para não estragar o plano de vingança. Minhas vizinhas começaram a me procurar para contar as mentiras que Bruna espalhava sobre mim. Helena, aquela sua nora anda dizendo que você está esquecendo de tomar banho. A dona Lourdes me contou indignada. Falou que você conversa com pessoas que não existem, que deixa a torneira aberta e inunda a casa. Ela disse que você saiu de casa de camisola ontem à tarde, relatou a dona Rosa. Contou que você não reconhece mais os próprios filhos, que chama todo mundo pelo nome do seu falecido marido. Eram mentiras absurdas, mas que iam construindo uma imagem de insanidade mental para justificar minha futura internação. Comecei a fazer perguntas aparentemente inocentes para deixá-la nervosa e ver como reagia. Bruna, você por acaso viu meu anel de formatura? Não consigo encontrar em lugar nenhum. Eu perguntava com cara de perdida. Ela gaguejava e suava frio. Não, dona Helena, a senhora deve ter guardado em algum lugar e esqueceu. Filha,
Chegou um extrato de uma conta bancária que eu não lembro de ter aberto. Eu mostrava o papel fingindo confusão. Será que é erro do banco? A cara de pânico dela era visível. Deve ser propaganda, dona Helena. Banco sempre manda essas coisas erradas mesmo. Tentei várias vezes abrir os olhos do Roberto sem revelar que já sabia de tudo. Filho, você não acha estranho todas essas contas que aparecem no meu nome? Eu questionava delicadamente. Roberto, por que a Bruna tem tanto interesse nos meus documentos pessoais? Mas ele estava completamente cego de paixão. Mãe, a Bruna só quer ajudar a senhora a se organizar, ele respondia. Ela se preocupa com seu bem-estar. Acha que a senhora pode estar se confundindo um pouco. Meu próprio filho, acreditando na versão dela, ao invés de confiar na lucidez da própria mãe que o criou. A investigadora trouxe informações devastadoras sobre o passado da Bruna. Ela tinha aplicado o mesmo golpe em pelo menos outros 4 idosos nos últimos 3 anos. Sempre o mesmo padrão: aproximação através de familiares, conquista de confiança, isolamento da vítima, falsificação de documentos e internação forçada. Dona Helena, Márcia me mostrou as fotos. Essa mulher é uma criminosa especializada. Ela estuda as vítimas por meses antes de agir. O caso da senhora é o mais elaborado que ela já tentou, pelo valor do patrimônio envolvido. Era uma profissional do crime organizado contra idosos. Descobrimos que ela tinha cúmplices em cartórios, bancos e até casas de repouso. Era uma rede criminosa que facilitava as falsificações, abria contas fraudulentas e recebia idosos internados à força. Um esquema bem montado que funcionava há anos sem ser descoberto. Preparei armadilhas psicológicas também. Fingi esquecer nomes de pessoas próximas. Como mesmo era o nome da mulher do João, eu perguntava sobre minha própria nora. Ou então, que dia da semana é hoje? Estou meio confusa. Ela anotava tudo para usar como prova da minha demência. Algumas vezes fingi não reconhecer objetos da minha própria casa. Bruna, de quem é esse quadro na parede? Não lembro de ter comprado. Eu dizia sobre uma pintura que tenho há 15 anos. Ela ficava eufórica, achando que finalmente eu estava apresentando sintomas reais de Alzheimer. Se você quer ver essa criminosa se dando mal, compartilha o vídeo, porque justiça tem que ser feita contra quem explora pessoas idosas. Não pode passar impune esse tipo de crime hediondo que destrói famílias e rouba a dignidade de quem trabalhou uma vida inteira. Ela começou a acelerar o processo quando achou que eu estava pronta para ser declarada incapaz. Marcou consulta com um psiquiatra cúmplice para atestar oficialmente minha demência senil. Agendou visita a uma casa de repouso para me internar na semana seguinte. O golpe final estava próximo. Percebi que ela suspeitava que eu podia estar fingindo quando comecei a cometer alguns deslizes no meu teatro. Uma vez respondi uma pergunta com muita lucidez e rapidez. Outra vez demonstrei conhecimento sobre algo que uma pessoa com demência não deveria saber. Dona Helena anda muito esperta para quem está com problemas de memória. Ouvi ela comentando com uma amiga pelo telefone. Às vezes parece que está fingindo, mas é impossível uma velha de 68 anos ser tão inteligente assim. Burra era ela de subestimar a capacidade de uma mulher experiente. Chegou a hora de partir para o contra-ataque. Marquei uma reunião familiar para o domingo seguinte, inventando que precisava organizar minha vida, porque estava me sentindo confusa. Chamei todos os meus filhos, a advogada, a investigadora e até 2 detetives da Polícia Civil. O que aconteceu nesse domingo foi a queda final dessa quadrilha de criminosos. E o Roberto nunca esqueceu do dia em que descobriu que tipo de cobra tinha se casado. No domingo da reunião familiar, acordei às 5 da manhã para preparar tudo nos mínimos detalhes. Organizei todas as provas em pastas separadas, extratos bancários, documentos falsificados, fotos das câmeras, gravações de áudio, relatórios da investigadora. Era um arsenal completo contra aquela quadrilha de criminosos. Preparei também um almoço especial, como se fosse realmente uma confraternização familiar normal. Frango assado, farofa da boa, arroz carreteiro, vinagrete caprichado.
Queria que todos estivessem relaxados e de estômago cheio quando começasse a revelação. Estratégia de guerra psicológica. Às 11 horas começaram a chegar. Primeiro o Marcelo com a esposa e os 2 filhos pequenos, depois a Fernanda com o marido. Em seguida, o João com a família. Roberto e Bruna desceram do apartamento pontualmente ao meio-dia. Ela estava toda arrumada, de vestido novo que certamente comprou com meu dinheiro roubado. Que bom reunir toda a família, ela disse, sorrindo falsamente para todos. Dona Helena estava ansiosa para conversar com vocês sobre umas coisas importantes. Hipócrita desgraçada, fingindo preocupação quando era ela mesma quem estava me destruindo por dentro. Durante o almoço, mantive meu personagem de velhinha confusa até o final. Ai, gente, às vezes me sinto tão perdida, eu suspirei. Esqueço onde guardo as coisas, não lembro se tomei o remédio. Bruna confirmava tudo com cabeçadas exageradas, reforçando a narrativa de decadência mental. É verdade, ela disse para meus filhos. Dona Helena tem andado bem confusa mesmo. Ontem procurou a chave de casa por 1 hora e estava na mão dela. Mentira descarada para impressionar minha família, preparando terreno para a internação que ela planejava para os próximos dias. Depois do almoço, quando todos estavam acomodados na sala, pedi licença e fui buscar minhas surpresas. Trouxe primeiro a doutora Carmen, minha advogada, que entrou séria cumprimentando todos. Bruna franziu a testa, estranhando a presença de uma advogada numa reunião familiar. Boa tarde, família Santos, Carmen disse formalmente. Estou aqui a pedido da dona Helena para tratar de assuntos jurídicos muito graves. O clima mudou instantaneamente. Roberto perguntou preocupado. Que assuntos, mãe? Aconteceu alguma coisa? Então trouxe a investigadora Márcia e os 2 detetives da Polícia Civil, todos trajando roupas formais e portando identificações. Quando Bruna viu os policiais entrando na sala, a cor sumiu do rosto dela. Suas mãos começaram a tremer e ela se agarrou no braço do Roberto. Família, eu disse com voz firme e clara, abandonando completamente o tom confuso que vinha usando. Hoje vocês vão descobrir quem realmente é a Bruna Melissa da Silva. E mais, vão entender por que uma mulher de 68 anos com a cabeça perfeita resolveu fingir demência por 3 semanas. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Meus filhos se entreolhavam sem entender nada. Roberto olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, o que está acontecendo? Ele gaguejou. Por que tem polícia aqui? Bruna estava branca como papel, suando frio. Coloquei na mesa de centro a primeira pasta de provas. Procuração falsificada. Abri e mostrei o documento com minha assinatura forjada. Alguém pode me explicar como eu assinei esta procuração no dia 15 de março, sendo que nesse dia eu estava no hospital fazendo exame médico com vocês, Fernanda e João? Mostrei o comprovante do exame médico com data e hora, e depois o documento falsificado assinado no mesmo horário em cartório. Impossível eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não acham? Bruna tentou falar alguma coisa, mas não saiu som da garganta. Abri a segunda pasta. Movimentação bancária fraudulenta. Espalhei todos os extratos na mesa. Conta corrente aberta no meu nome sem minha autorização, cartão de crédito solicitado com procuração falsa, transferências que totalizam R$ 47.380 nos últimos 8 meses. Roberto pegou os papéis com mãos trêmulas. R$ 47.000, Roberto, eu disse olhando diretamente para ele. Sua esposa roubou de sua mãe quase R$ 50.000 usando documentos falsificados. E tem mais. Ela vendeu as joias da sua avó, o relógio do seu pai, a prataria do meu casamento, tudo na internet como se fosse dona. Mostrei as impressões dos sites de venda com fotos das minhas joias. O anel de formatura que uso há 40 anos estava anunciado por R$ 800. O colar de pérolas da minha mãe, herança de 4 gerações, por R$ 3.500. Reconhece essas peças, filho? São as memórias da nossa família sendo vendidas. Bruna finalmente conseguiu gaguejar. Dona Helena, eu não entendo nada disso. Deve ter algum engano muito grande.
Tentou chorar, fazer drama como sempre, mas eu não estava mais para a conversinha. Engano? Eu perguntei. Então vamos ver suas próprias palavras. Liguei o notebook e toquei a primeira gravação. A voz dela saía clara, falando para uma amiga. A velha está quase pronta para o asilo. Mais uns 2 meses e a casa é nossa. Roberto já está convencido de que ela precisa ser internada. O choque na cara de todos foi indescritível. Roberto se levantou da poltrona como se tivesse levado um tiro. Que gravação é essa, Bruna? Ele berrou. Que história é essa de asilo? De casa nossa? Ela começou a chorar de verdade agora, mas lágrimas de desespero, não de tristeza. Eu posso explicar tudo, amor. Não é o que parece. Toquei a segunda gravação, ela falando com o corretor de imóveis. A casa deve valer uns 900 mil, 1 milhão no máximo. Queremos vender rápido, então pode fazer por 750 mil à vista. A proprietária está internada e deu procuração para meu marido. O silêncio depois dessa gravação durou quase 1 minuto. Roberto estava branco, olhando para a mulher dele como se fosse uma estranha completa. Meus outros filhos estavam boquiabertos. O Marcelo sussurrou. Mãe, que loucura é essa? Loucura é o que sua cunhada queria que vocês pensassem que eu tinha, respondi. Abri a terceira pasta. Laudos médicos falsificados. Mostrei o relatório psiquiátrico inventado diagnosticando demência senil, o laudo neurológico falso sobre confusão mental, o relatório social recomendando internação imediata. Alzheimer, demência, incapacidade mental, eu li em voz alta. Tudo forjado por uma quadrilha de criminosos para me declarar incapaz e roubar meu patrimônio. Vocês estão vendo do que sua cunhada é capaz, Roberto? De destruir uma família inteira para ficar rica. A investigadora Márcia apresentou seu relatório. Senhora Bruna, segundo nossa investigação, a senhora aplicou o mesmo golpe em outros 4 idosos nos últimos 3 anos. Sempre o padrão. Aproximação por familiares, isolamento da vítima, falsificação de documentos e internação forçada para roubar patrimônio. Mostrou fotos dela saindo de cartórios com documentos falsos, entrando e saindo de bancos com procurações forjadas, visitando casas de repouso para pesquisar preços de internação. É uma criminosa profissional especializada em explorar pessoas de terceira idade, Márcia concluiu. O detetive explicou as acusações formais. Senhora Bruna Santos, a senhora está sendo indiciada por estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita qualificada, formação de quadrilha e crimes contra a pessoa idosa. São crimes graves que somam entre 15 e 20 anos de prisão. Bruna desmoronou completamente. O choro virou desespero total quando entendeu que não tinha escapatória. Eu posso explicar tudo, ela berrava. Roberto, me ajuda! Sua mãe está inventando essas coisas. Mas Roberto nem olhava mais para ela. Estava destruído percebendo com quem tinha se casado. Explicar o quê? Eu perguntei. Como você falsificou 16 vezes minha assinatura? Como abriu 3 contas bancárias no meu nome? Como vendeu as joias da minha família? Como planejou me internar numa casa de repouso fingindo que eu estava louca? Mostrei então as impressões das pesquisas que ela fazia no computador. Como declarar idoso incapaz, sintomas de demência senil, processo de interdição civil, casas de repouso, preços e procedimentos. Estudou direitinho como me destruir, não foi, filha? Liguei as gravações das conversas telefônicas onde ela combinava com as cúmplices. A psicóloga vai fazer o laudo de incapacidade mental, uma voz dizia. O médico já assinou o relatório neurológico. Outra confirmava. Cartório está pronto para reconhecer qualquer procuração. Uma terceira garantia. Quadrilha organizada, o detetive explicou. Rede criminosa especializada em golpes contra idosos com cúmplices em cartórios, clínicas, bancos e casas de repouso. Investigação da Polícia Civil já identificou pelo menos outros 15 crimes similares nos últimos 2 anos. Roberto finalmente explodiu. Como você foi capaz de fazer isso com minha mãe? Ele gritou. A mulher que me criou,
que trabalhou a vida inteira para juntar esse dinheiro. Você ia me usar para roubar minha própria mãe? A dor na voz dele partiu meu coração. Roberto, eu te amo, ela choramingou. Fiz tudo para a gente ter uma vida melhor. Sua mãe tem dinheiro demais para uma pessoa só. A gente merece uma parte. O descaro dela em justificar o roubo como se fosse direito chegou a me dar náusea. Merecer? Eu perguntei indignada. Vocês merecem roubar o que eu trabalhei 40 anos para juntar? Merecem me internar como louca para ficar com minha casa? Merecem destruir uma família para satisfazer ganância? Ela não teve resposta. Os policiais apresentaram um mandado de prisão em flagrante. Senhora Bruna Santos, a senhora está presa pelos crimes de estelionato majorado e formação de quadrilha criminosa, o delegado anunciou. Ela foi algemada ali mesmo, na frente de toda a família, chorando desesperadamente. Roberto, me ajuda! Ela berrava sendo levada para a viatura. Não deixa eles me prenderem, sua mãe está vingativa. Meu filho nem olhou para ela. Estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos, destruído por descobrir que foi manipulado por uma criminosa profissional. A operação policial foi completa. Apreenderam o computador dela, o celular, documentos falsos, até o dinheiro que estava na carteira, que era meu, roubado na véspera. Tudo foi confiscado como prova do esquema criminoso que ela montou contra mim. No banco, consegui reaver imediatamente os R$ 47 mil através de bloqueio judicial de todas as contas dela. A juíza ordenou sequestro de todos os bens, carro que ela comprou com meu dinheiro, joias, roupas de marca, até produtos de beleza caros que bancou com meus recursos roubados. As cúmplices foram presas na mesma operação. A falsa psicóloga que fazia laudos fraudulentos, o médico que assinava relatórios inventados, a assistente social que recomendava internações desnecessárias, até funcionários de cartórios que facilitavam as falsificações. Rede criminosa inteira desmontada. A família toda da Bruna foi investigada. A mãe dela estava presa por outros golpes similares em 5 cidades diferentes. O pai era foragido internacional por estelionato virtual. Descobriram que eram pelo menos 23 vítimas idosas nos últimos 3 anos, com prejuízos que somavam mais de R$ 2 milhões. Roberto pediu divórcio no mesmo dia. Mãe, me perdoa por ter duvidado da senhora. Ele chorou abraçado comigo. Fui um idiota completo. Deixei essa criminosa me manipular contra a mulher mais importante da minha vida. Doeu vê-lo sofrendo, mas era necessário para ele aprender. Filho, você foi vítima como eu, consolei. Essa mulher é especialista em manipulação psicológica. Estudou nossa família durante anos para saber exatamente como nos destruir por dentro. O perdão de mãe é infinito, mas a lição tinha que ser aprendida. Ele voltou para casa no mesmo dia. O apartamento de cima ficou vazio, mas nossa relação começou a se reconstruir sobre bases mais sólidas. Mãe, como a senhora conseguiu descobrir tudo sozinha e ainda armar essa operação? Ele perguntou admirado. Filho, mãe pode ficar com cabelo branco, mas não fica burra, respondi. 40 anos como professora me ensinaram a observar, investigar, planejar. Experiência de vida vale mais que lágrimas de crocodilo e teatro barato. A sabedoria materna tinha vencido a maldade calculada. O processo criminal foi exemplar e rápido. Bruna foi condenada a 8 anos de prisão por formação de quadrilha e crimes contra idosos. A sentença apareceu até no jornal local como exemplo de que pessoas que exploram a terceira idade não ficam impunes. Virou caso de estudo na academia de polícia. Recuperei não apenas meu dinheiro, mas também consegui indenização por danos morais. O valor foi usado para criar um instituto de proteção ao idoso que ajuda outras pessoas na minha situação. Minha dor virou propósito de vida para proteger quem passa pelo mesmo que passei. Aprendi que sogra experiente tem que estar sempre alerta, nunca baixar a guarda completamente. Casa da sogra, regras da sogra, como diz o ditado. Confiança se constrói devagar e se perdeu uma vez,
dificilmente se reconquista. Família verdadeira soma, não subtrai. Roberto conheceu uma professora maravilhosa 2 anos depois, a Daniela, que me trata com carinho e respeito genuínos. Ela me pede conselhos sobre tudo, ajuda nas tarefas domésticas, sem eu precisar pedir, inclui minha opinião nas decisões importantes. É assim que nora de verdade se comporta. Dona Helena, a senhora pode me ensinar a fazer aquele bolo de fubá que o Roberto adora? Ela pergunta. Quero aprender as receitas da família para continuar as tradições. É isso que uma nora deve ser. Alguém que honra o passado e constrói futuro junto com a família. Meus netos, quando chegaram, ela me deu 2 netinhos lindos. Crescem sabendo que a vovó é uma mulher forte e inteligente. Vovó Lena é muito esperta, eles dizem. Ela sabe tudo e protege a família. Que legado melhor posso deixar do que o exemplo de coragem? Se você é sogra e quer proteger sua família de noras interesseiras e criminosas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe essa história para outras famílias se protegerem. Conta nos comentários se sua nora te respeita ou se você suspeita de algo estranho. Hoje durmo tranquila, sabendo que protegi não apenas meu patrimônio, mas toda a minha família dessa quadrilha perigosa. Meus netos terão uma herança digna e uma avó que lhes ensinou que nunca é tarde para uma pessoa honesta mostrar que não aceita ser enganada. Bruna descobriu da pior maneira possível que experiência de vida, inteligência feminina e amor maternal são forças que criminosos não conseguem vencer. E se minha história salvou uma só família de passar pelo mesmo pesadelo, então valeu cada lágrima que derramei em silêncio, planejando minha vingança. Nunca subestimem uma sogra determinada a proteger sua família. Nós somos muito mais espertas do que vocês imaginam.